Obrigado por estarem aqui, Elber e família, Jo. É um prazer ter-vos aqui. Vocês são um espetáculo. Não sei porque ficaram todos deste lado, mas é um prazer vos ter aqui. Amém? Maltinha, vamos à palavra do Senhor. Quem está ansioso? Quem está tipo cheio de expectativa para a palavra do Senhor? Para quem não sabe, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Eu como a Bíblia ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Quase que literalmente. Eu amo a palavra do Senhor. Eu estou sempre a ler a Bíblia. E eu chatei a minha mulher porque eu fiquei: amor, já leste o versículo X? E Deus diz assim, assim. Eu fico maravilhado com a palavra. Amém? Deixa-me só pôr aqui um cronômetro, senão eu perco-me aqui e depois vocês vão dizer: Ritson, para, já chega, já percebemos que tu gostas da palavra, mas tipo, já está tarde. Ok, acho eu. Ok, vamos embora. Malta, o que Deus propôs para falar aqui hoje, eu não dei um título à palavra, porque para quem já me conhece, eu sou um espetáculo com títulos, ok? Dou um título e a malta fica uau! E toda a gente começa a rir de alegria e aquela coisa toda e fica um espetáculo, ok? Estou a ser irônico, mas pronto. Sou péssimo com títulos, ok? Mas tem um bocadinho a ver com o teatro que nós assistimos aqui e vamos embora. Vou tentar ser breve e objetivo. Ok? Bora lá. Malta, Adão pecou, verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Foi o primeiro homem a pecar. E a palavra nos ensina que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Ok. Podemos orar primeiro? Que está aí, estão aí atrás. Esqueceste de orar. Ok? Podem baixar as cabeças, fechem os olhos, vamos orar um minuto. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos porque Tu és Deus e Tu és bom. E só Tu és bom, Pai. Tu és a bondade. Se há alguma bondade no homem, isso vem de Ti. É a Tua graça universal, é a Tua graça que alcança toda a humanidade. Nós nos rendemos os nossos corações, a nossa mente, rendemos o nosso ouvido neste exato momento para ouvir de Ti, Espírito Santo. Que não seja eu a falar, mas Tu através de mim. Eu sou um servo, usa-me para lançar a Tua semente. E eu declaro que as sementes vão cair em terrenos férteis neste lugar. Profetizo que dará frutos e frutos que permaneçam para a vida eterna, pelo poder do nome de Jesus. Amém. E pronto, Adão pecou e o primeiro Adão pecou. E o homem caiu. A palavra diz em Gênesis que a partir dali ele começou a gerar o homem segundo a imagem e semelhança do próprio homem. Se eu estiver a falar muito rápido, diga-me, ok? Que eu começo a querer correr. E a palavra nos ensina também que o salário ou a consequência do pecado é... O salário do pecado é... Então a morte é consequência do... Isso quer dizer que todos merecemos? Porque todos somos... Ponto. Alguma dúvida? Não? Nenhuma. Então todos merecemos fazer o quê? Morrer. Ok? Mas a palavra também nos ensina, está lá em Romanos, creio eu, capítulo 8. Vão ler a Bíblia em casa. Não tem que saber tudo. Ok? Por acaso eu sei, mas vão ler em casa. A palavra nos ensina que Deus planeou o plano para recuperar o homem, para trazer o homem de volta à sua presença, antes sequer do mundo ser criado. A palavra diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para os escolhidos. Posso ouvir? Falem comigo. Amém? Ok. Então isso quer dizer que antes de Deus fazer o mundo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam em uma reunião em que Pai disse: vou fazer o Adão e a Eva e eles vão cair, vão ser enganados pela serpente
eu, como sou um Deus bom, eu tenho que lhes dar um livre arbítrio. Um livre arbítrio. Eles têm que escolher. Eles não teriam opção de escolha se Deus os impedisse de escolher o outro lado. Verdade ou mentira? Deus não criou robô. Deus seria um Deus injusto, porque Deus, tu só me criaste deste lado, tu nunca me deste a oportunidade de passar para o outro lado e de entrar na porta larga. Imaginem que a porta estreita fosse a única porta. Deus seria injusto, porque Deus, eu não tenho opção de escolher a porta larga. Deus, eu não quero a porta estreita, eu quero a porta larga. Quem está a entender? Deus, eu quero a porta estreita, mas Deus diz o quê? Eu dou-vos a opção de escolha, Adão e Eva. Estão a ver isto tudo? É tudo vosso nesse jardim. Porém, não comam disto. Deu-lhes a oportunidade de escolherem. Porque Ele é um Deus bom. Ele sabia que eles iam cair. Ele sabia que eles iam cair. Mas por Ele ser quem Ele é, Ele disse: isto vai vos fazer mal. Não façam isso. Faz-me lembrar do meu filho Brian. Era pequeno. E eu gosto de picante. É tão bom ali como feijoado com aquele picante, pimenta. Sabe muito bem. E eu a comer pimenta. E o Brian: pai, eu quero. Não, filho, isto faz mal. Isto vai doer na tua boca. E ele: não, pai, mas eu quero. Filho, não. Isto vai doer. Não vais gostar, vais chorar. E vai ser muito mal. E depois vais beber água, não vai passar. E é muito mal. Mas pai, eu quero. Olhei para ele e fiquei: miúdo, isto faz-te mal. E ele: pai, eu quero. Agarrei no picante, eu: queres? Ele: sim, eu quero. Pus-lhe no prato, eu: queres? E ele: sim, eu quero. Eu disse: força, come. E adivinhe, comeu picante. E o miúdo chorou que se farta. Eu chamei-o para o lado e eu disse: o pai não disse que fazia mal? Sim. O pai não disse para não comeres? Sim. Então por que comeste? Eu disse: não come, faz mal. Eu disse: filho, tu não queres? Não, pai, eu quero minha herança, pai, eu quero minha herança. Filho, não. Uma coisa é verdade, a partir dali, se eu disser: filho, isso não, isto faz mal, ele fica: ok, pai. ok, voltando aqui. O que é que acontece? É que a Trindade, já sabendo daquilo, o pai disse assim: eles vão cair. Mas Jesus também, Deus, e ele já sabia, ele olhou para o pai e ele disse: pai, eu vou. E o Espírito Santo olhar para aquilo tudo. O Espírito Santo em pulgas disse: esse plano é um espetáculo, porque agora, com esse plano todo, eles vão ser como nós. Eu vou ser o Espírito do Deus neles. Quem está a entender? Então, Jesus veio ao mundo. E a coisa torna-se interessante. E quando a Bíblia retrata, tem três partes da Bíblia, que quando a Bíblia retrata, pelo menos eu tenho a sensação de que todo o foco está ali. A Bíblia retrata o nascimento de Jesus, parece que tudo estava ali em cima, parece que os anjos todos estavam assim a ver o nascimento de Jesus. Quando a Bíblia retrata a morte de Jesus, parecia que tudo estava assim, parecia que tudo estava em silêncio e toda a gente estava assim. E eu creio que na vinda de Jesus será a mesma coisa. Mas a coisa torna-se interessante depois que Jesus vem à Terra. Muito interessante. Muito interessante. O salário ou a consequência do pecado é então todos devem, mas Jesus não pecou. A palavra diz que nele não se encontrou pecado algum. Nada. Zero. Nenhum pecado. Ninguém apontava para dizer: Jesus pecou aqui porque ele não. Mas ele morreu. O salário do pecado é. E Jesus que não pecou. Faz sentido.
supostamente ele não deveria. Então agora nós vemos algo entrar em ação aqui, que é o que a palavra nos chama de justiça de Deus. Diz assim, justiça de Deus. Se todos os que pecaram deveriam morrer, aquele que não pecou também morreu. Deus tinha que fazer justiça. Deus tinha que fazer justiça por aquele que morreu e não pecou. Agora o que é que Deus faz? Justiça de Deus entra em ação. Ele ressuscitou aquele que morreu e agora deu-lhe o poder de decidir quem vive e quem morre. Porque foi morto injustamente. E quando eu digo injustamente, eu não estou a falar somente de Jesus ter sido preso na cruz sem culpa nenhuma. O injusto pagou pelo o justo pagou pelo injusto. E a injustiça que está aqui em questão é que ele não pecou, então ele não deveria morrer. Ponto. Ponto. O ladrão que estava ao lado dele, ele diz uma verdade. Todos nós pecamos. Estavam lá dois ladrões, para quem não sabe, um à direita e um à esquerda, e um deles, não me lembro se é o da direita ou da esquerda, disse: nós somos culpados, mas esse não tem culpa nenhuma. E Jesus disse: tu estarás comigo lá no reino de Deus, porque o ladrão no fim reconheceu algo que é mais pura verdade. Ele não tem culpa, não é culpa por terem-no matado, não tem culpa de morrer, porque ele não pecou. E o salário do pecado é? Um exemplo é igual na escola. Imagina que na escola todos reprovaram, chumbaram. Ninguém passou do primeiro ano. Imaginem. Toda a gente... primeiro ano não. Vamos... sétimo ano, ok? Ninguém passou no sétimo ano. Todos reprovaram no sétimo ano. E houve um bacano qualquer que veio. Ele foi o único que passou de ano. Mas mesmo assim, foi chumbado. Mesmo assim foi chumbado. Ele teve 20 em todas as disciplinas, mas chumbaram-no. Agora o diretor chega e diz: não, desculpa, este vai passar de ano. Agora ele não só passa de ano, mas ele é quem vai decidir quem passa de ano. Porque os outros reprovaram justamente. Agora este foi reprovado injustamente. Agora ele não só passa de ano, agora o nome dele é o nome que está acima de todo o nome. Ele é o juiz, ele é quem vai decidir, ele é quem vai dar o decreto final. Quem passa e quem chumba. Quem está a me entender? A palavra de Deus é um espetáculo, gente. E João 3:16-21 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, Jesus é quem põe o critério. Ele é a luz. Jesus é o critério. Uma pergunta: quem não iria querer passar de ano? É ou não é? Se todos chumbaram, quem não iria querer passar de ano? Então surge uma pergunta. Volta para a pessoa que está ao lado e diz assim: o que é que eu preciso fazer para passar de ano? Perceberam? O que é que eu preciso fazer para passar de ano?
Agora vira para a pessoa do outro lado e diz assim: sobre praticar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Às vezes nós ouvimos a expressão andar como Jesus andou, mas também é fazer o que Ele diz para fazer. Amém? Mas nessa história toda que é maravilhosa, surge um problema muito grave. Surge um problema, porque Jesus agora estabelece os critérios para passar de ano. Ele é o critério para passar de ano. Ele é o modelo. A palavra diz que Ele é o unigênito de Deus. A palavra diz que Ele é o primeiro e haverão muitos depois dele. E a proposta é essa, é que nós sejamos dos muitos a seguir a Cristo. Os dos muitos que vêm a seguir a Cristo. Vocês ouviram, amém? E Ele diz: se vocês me seguirem, se vocês fizerem, obedecerem aos meus mandamentos, vocês vão passar de ano. Mas surge um problema nisto tudo. Qual é o problema? Diz assim: culpamos as nossas circunstâncias. Não, agora sério. Culpamos as nossas circunstâncias em vez do pecado que está em mim. Adão fez o mesmo, o primeiro homem a pecar. Ele diz: Deus, foi a mulher que tu me deste. E malta, gira o disco, toca a mesma música. Como diz o ditado, nós continuamos a fazer a mesma coisa. Deus foi o meio onde eu nasci. Os meus pais não pertenciam à igreja. Deus foi a mulher que tu me deste. Jesus, essa mulher mata-me. Jesus, olha, são os meus amigos da escola, os meus colegas. Eu estou na pior turma de sempre, na pior escola de sempre. Então, como eu estou nesse meio, então Jesus, é difícil, Jesus, porque este meio sei lá. Jesus foi traído, porque foi o outro. Por que é que não perdoaste? Porque traíram-me 3 vezes. Às vezes ficamos: Jesus, é que se eu não tivesse passado por isso, a minha vida hoje estaria bem melhor e eu conseguiria talvez, sei lá, estar contigo e teria largado a pornografia ou relacionamento, tipo, namoro que não é saudável e agora... É ou não é? Malta, até eu faço isso de vez em quando. Eu dou comigo com a culpar as circunstâncias. É algo que é nosso, do ser humano. Adão fez isso. Nós temos a tendência a culpar toda a circunstância ao nosso redor pelo pecado que está em nós. Quem está a entender? Agora, o que é que nós precisamos entender? A razão das circunstâncias nos afetarem tanto é por causa do que está aqui dentro. É por causa dos nossos próprios desejos. É por causa dos nossos próprios desejos. Nós oramos normalmente: Senhor, tira-me disto, Senhor, muda a minha circunstância, Senhor, muda esta situação que eu estou a passar. Jesus, eu quero que o Senhor tire essa gente toda da minha vida. Quando a nossa oração devia ser: Senhor, muda-me. Senhor, muda-me. Senhor, transforma-me. Para que isso seja mais parecido contigo hoje do que ontem. Senhor, para que essas circunstâncias deixem de me afetar. Muda-me. Porque sou eu, Senhor. Sou eu que tenho esse desejo maluco de dar chapada nos meus colegas. Sou eu que tenho esse desejo maluco, Senhor, meu Deus, de ver pornografia, Senhor. Sou eu que tenho esse desejo maluco, Senhor, de, sei lá, comer em excesso. Sou eu que tenho esse desejo maluco, Senhor, de querer aparecer. Sou eu. A nossa oração deve ser: Senhor, muda-me, em vez de Senhor, muda as circunstâncias.
E o ambiente tem maior poder sobre cada um de nós por causa do pecado que está aqui dentro. Vou-vos dar exemplo, um alcoólico. Se eu pegar numa garrafa de whisky White Mackay e eu puser aqui, talvez para todos nós que estejamos aqui, ou a maioria, não sei, não é nada, é só uma garrafa de whisky. Mas para aquele que já provou o álcool, para aquele que o corpo tornou-se dependente do álcool, sente logo o coração a pulsar. Quer que o culto termine para chegar aqui. Ritson, boa garrafa. Para aquele que o corpo já provou a droga, ou ter uma droga aqui, sei lá, essa planta, podia não ser nada para a maioria de nós, mas aquele que já provou a droga, isto aqui, o corpo começa a pedir, o corpo começa a pulsar, começa a pedir, eu quero. Sabem porquê? O que o corpo prova, o corpo deseja. Diz assim, o que o corpo prova, o corpo deseja. Não são as circunstâncias. Não é só por estar num meio onde todos bebem ou todos fumam. Se o corpo já provou, o corpo deseja. Agora não é uma simples garrafa que está ali. Agora o corpo pulsa dentro de mim. Eu quero beber. Eu quero fumar. É por isso que nós batemos na mesma tecla em relação aos nossos jovens, adolescentes. Principalmente os adolescentes. Nós batemos na tecla para que sejam santos, para que continuem virgens, tanto homens quanto mulheres, para que continuem, porque o que o corpo prova, gente? O corpo deseja e o corpo pede. É ou não é? É ou não é? Não, agora é sério. É ou não é? É. Está toda a gente a rir, mas... É. Quando o corpo prova é mais difícil. É mais difícil a luta. É mais difícil. Porque agora tens o gosto na boca. Agora sentiste o gosto. Agora já sabes o que é. Agora passou de uma imaginação. Porque o pecado está, independente da prática ou não. O pecado está aqui. O pecado está dentro de nós, independente da prática. Mas a partir do momento que experimentas o pecado, o corpo deseja. Quando o corpo prova, quando tu tens a sensação de te safaste por causa de uma mentirinha, chegas numa situação semelhante, o corpo, só mais uma, o corpo deseja mentira. Se safaste uma vez por causa de uma mentirinha, na segunda vez também vais te safar por causa de uma mentirinha, da terceira vez também vais mentir. Se gostaste da sensação da popularidade, não, eu sou popular, tipo, sim senhor, a Inai diz que eu andar a manco, mas pronto, sim senhor, provei a popularidade, o corpo agora deseja, e até onde estás disposto a ir para satisfazer o teu corpo? Malta, isso não tem a ver com as circunstâncias. Diz assim, não tem a ver com as circunstâncias. Tem a ver comigo. Se o ambiente fosse o problema, nós não precisaríamos de um Salvador. Bastava mudar de ambiente. Se o ambiente fosse um problema, nenhum de nós teríamos necessidade de um Salvador. Era só mudar de ambiente. Mas o mundo todo sabe que o problema não é um ambiente. Porque praticamente o mundo todo já mudou de ambiente. Mudam-se as histórias, mudam-se os tempos, muda-se muita coisa. Há uns psicólogos... Não sou psicólogos, são... Não, os filósofos. Antigamente eles diziam que por esta altura a humanidade teria paz. Teria paz no mundo
todo e não haveria guerra, não haveria fome, não haveria maldade, isso tudo porque eles acreditam no evolucionismo, que o ser humano iria evoluir de tal forma. Uau, acertaram, em cheio. Não temos guerra, não temos fome. O que a humanidade precisa é de um Salvador. O que a humanidade sempre precisou é de um Salvador. E às vezes nós achamos, não, Ritson, eu estou bem, não há nenhum problema em mim. Nasceu, já é pecador. É incrível, eu tenho uma filha de 2 anos, se eu lhe deixar à toa, eu fico, Jesus, que é isso? Se eu deixar ela egoísta, ela bate no mano. Até não deixando, ela já bate no mano. E ela quer tudo para ela. E eu tenho que ensinar. Ei, calma, olha. Partilha. Mano, dá um beijinho, diz obrigado. É uma mini gente. E mesmo assim já se vê a natureza caída dela. A natureza pecaminosa. Está em mim e em ti. E nós precisamos reconhecer isso. Agora surge uma outra pergunta. Diz assim, Ritson. Agora sério, Ritson. Eu não fui salvo do pecado a partir do momento que eu me arrependi e aceitei Jesus? Eu não fui salvo do pecado quando eu aceitei Jesus, quando eu arrependi-me dos meus pecados? Sim ou não? É uma pergunta válida, não é? E a resposta é? Nim. É sim ou não? Nim. É um nim. Eu vou explicar da seguinte forma, para conseguirmos entender. Existe passado, presente e futuro. Deus é o Deus de ontem, hoje e amanhã. Verdade ou mentira? Nós fomos salvos da consequência do pecado. Porque a consequência do pecado é? A Bíblia diz, se com Cristo nós padecemos, com Cristo nós padecemos ou morrermos, com Ele nós ressuscitamos. Nós fomos salvos da consequência do... Estamos a ser salvos do poder do pecado. Neste exato momento nós estamos a ser salvos do poder do pecado. O pecado ainda tem poder sobre nós, gente. E nós precisamos entender isso. É a nossa luta, é a santidade entre a ação, porque a santidade é a melhor arma que nós temos para nós lutarmos contra o poder do pecado. Nós fomos salvos da consequência. E a promessa é essa, é que tu não vives mais tu, porque aceitaste Jesus, agora queres ser a imagem do segundo Adão e não do primeiro Adão, porque tu queres ser a imagem de Cristo, fazes o que Ele diz, e fazendo o que Ele diz, tu vives uma vida santa, e vivendo uma vida santa, o poder do pecado vai diminuindo em cada um de nós. Está-me a entender? E haverá um dia em que nós seremos salvos da própria presença do pecado. Posso ouvir um glória a Deus? E a palavra diz que nessa altura, que a palavra diz em Romanos, vão ler Romanos 8, ok? Está lá a dizer que Deus confinou o pecado na carne, no nosso corpo. Por isso que a palavra diz que depois nós teremos um corpo glorificado. Um corpo glorificado. É um corpo onde não há mais o pecado. E nós seremos salvos da presença do pecado. Às vezes faz-nos com um bocadinho de confusão. Se eu já fui salvo do... Como é que eu não fui? Por que eu continuo a pecar? Por que eu tenho que lutar e continuo a sentir aquilo tudo e pulsa dentro de mim? Nós fomos salvos da consequência. Nós estamos a ser salvos do poder. É como se o corpo glorificado que Deus tem para nós, Deus está-nos a moldar para nós cabermos no corpo. É como se Deus estivesse-nos a moldar por causa da porta estreita, por causa do caminho que é estreito. Deus está-nos a moldar. E nós estamos neste exato momento a sermos salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Posso ouvir um amém?
O problema é que nós culpamos as circunstâncias em vez de o pecado que está em nós. A proposta é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O problema é que nós temos essa tendência de culpar a circunstância em vez do pecado que está em nós. E por fim, a última pergunta é: onde tu estás nisto tudo? Diz assim: onde eu estou? Sabem, o mais difícil nisso tudo não é arrepender dos nossos pecados, levantar a mão e dizer: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Ok? O mais difícil nisso tudo, obrigado, Xande, és um espetáculo, às vezes. Estou a brincar, sempre. O mais difícil nisto tudo é nós entendermos que nós estamos a ser salvos do poder do pecado. E gente, um dia eu estava a falar com um jovem sobre isso. Os nossos jovens todos aqui têm liberdade para falar conosco, seja qualquer que seja o problema que estejam a passar. E um dia eu estava a falar com um jovem que estava-me a dizer: Ritson, eu tenho um problema com a pornografia. E eu disse-lhe: liga-me quando tiveres vontade de ver pornografia. Eu disse: liga-me. Tão simples quanto isso. Qualquer que seja a hora, dei a minha disponibilidade. Eu disse: liga-me. E esse jovem ligou-me. E na conversa eu e ele, eu estava a dizer: pá, olha, tu vais conseguir romper com isso, bora lá, nós estamos juntos e isso tudo. E esse jovem disse uma coisa que bateu-me, quase morri na hora. E a resposta foi: mas Ritson, é tão difícil, parece que é impossível. Eu quase morri na hora, porque eu já lá estive. E eu senti a dor, porque é a dor do poder do pecado. Parece que é impossível, parece que eu não consigo ultrapassar isso. Tipo, parece que estás a empurrar uma porta que não abre. E eu disse: ei, não, é o contrário, é possível. E o que eu dizia para ele é: se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu consegui. E o que eu dizia para ele é: eu consegui vencer a pornografia. Se eu conseguir, tu consegues. Eu disse: olha, eu já lá estive. Eu sei o que é essa sensação. Eu sei o que é a sensação do poder do pecado. Mas olha uma coisa, Cristo vai te salvar do poder do pecado que está em ti. Assim como Ele salvou-me do poder do pecado, eu não sou especial. Se Ele salvou-me, Ele vai te salvar. Por isso levanta-te dali, continua a lutar, continua a empurrar, que a porta vai se abrir. Onde tu estás? Onde é que tu estás nisto tudo? Sabem, não vão ler 2 Timóteo 2, está lá a dizer isso, em que Paulo estava a falar com Timóteo sobre isso, sobre o sentido de pertença. Se tu já aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador, já te arrependeste e mesmo assim continuas com aquela sensação de: parece que eu não pertenço. Quem nunca? Parece que eu tenho a sensação de que eu não fui salvo da consequência do pecado. Eu tenho a sensação de que o Espírito Santo de Deus não habita em mim. A palavra diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O que eu quero te dizer é: o pecado ainda te incomoda. O pecado ainda te incomoda. E falei mal com essa pessoa.
se calhar não deveria ter falado mal. Isso é prova de que o Espírito está aí. Ou deixem-me ver, ou vocês acham verdadeiramente que nós temos a capacidade em nós de sentir dor por causa do pecado? Quem acha que não, é que eu pequei, mas depois eu senti uma dor. Malta, isto é prova de que o Espírito está aí. Deixa-me te dizer uma coisa, não deixa o diabo enganar-te. É um engano do diabo quando tu achas que essa dor que tu sentes por causa do pecado vem de ti. Não, gente, não, entenda uma coisa. Isto é prova de que o Espírito está aí, porque nós não temos essa capacidade de pecar e sentir dor. Está toda a gente a pecar, à toa lá fora. Estão certos e ainda vão à televisão e dizem: bora lá pecar, ser livre. Anda lá, ser livre, faz o que tu queres, segue os desejos do teu coração, vai. O que eu quero te dizer é, se tu estás daquele lado, não sentes dor nenhuma, hoje é a oportunidade de tu te arrependeres disso. Hoje é a tua oportunidade de dizer: Espírito Santo, incomoda-me. Mas se tu sentes dor pelo pecado, pequei, e sentes aquela nuvem negra em cima da cabeça e sentes: não deveria ter mentido, não deveria ter tratado mal essa pessoa, esse irmão, não deveria ter feito isso. Se tu ainda sentes o incômodo, isso quer dizer que tu estás deste lado. Mais uma vez, tu não tens a capacidade de estar deste lado enquanto tu estiveres aqui. Enquanto tu estiveres aqui, tu não tens a capacidade de sentir dor por causa disto, se o Espírito não estiver em ti. Não tens. Então eu quero te dizer tu estás deste lado. Tu estás do lado da luz. Posso ouvir um amém? É como se Deus tivesse uma foto. Quem em casa tem uma foto de família? Assim, normalmente todos têm. Amor, temos que fazer uma foto de família. Temos, é verdade. Temos sim. Temos várias, é verdade. Tem em cima, inclusive do meu lado da cama, não é? Ok, é verdade, temos. Malta, eu tenho foto de família, ok? Espalhadas pela casa toda. Todos, creio que a maioria tem foto de família em que está ali a família toda. É ou não é? Deus também tem uma foto de família. E tu estás incluído nesta foto. Não deixem que o diabo retire isso. Não deixes que o diabo tire essa convicção de que tu estás na foto. A Bíblia diz que nós fomos adotados e às vezes ser adotado, não sei o que é isso, mas deve ser complicado, man. Entraste numa família agora que não te pertence e de repente estás na foto da família. Tu tens duas opções: ou escolhes pertencer, ou escolhes viver como um filho adotivo. Diz assim para a pessoa que está do teu lado, diz assim: tu estás na foto ao meu lado. Entende que tu não estás em trevas a caminho da luz. Diz assim: tu não estás em trevas a caminho da luz. Tu estás na luz a lutar contra as trevas que há em ti. Malta, existe essa diferença. Às vezes nós achamos que por causa do poder do pecado nós estamos nas trevas. E achamos que não, estamos a tentar lutar para ir para a luz. Quando o ir para a luz, a batalha de ir para a luz já foi vencida. Ele morreu para que nós pudéssemos ir para... Agora nós temos a luz. A Bíblia diz: todos os que o aceitaram a luz para demonstrar as suas obras. E nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a luz. Nós estamos aqui na luz. Estamos a lutar contra as trevas. Malta,
Nós não conseguimos ir por uma guerra se nós não sabemos de que lado estamos a lutar. Então entende, já te arrependeste, já aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador, tu estás a ser salvo do poder do pecado e por causa disso tu és a luz e estás a lutar contra as trevas. E não o contrário, tu não estás a tentar ir para a luz, tu já estás aqui. E o Espírito Santo testifica no teu espírito de que tu estás aqui. Continua a lutar contra as trevas. Continua a lutar. E de repente, sem dar conta, as trevas vão se dissipando. Posso ouvir um amém? O Espírito está aí. Se não tivesse aí o Espírito, tu não estarias aqui, acredita. Se tu estás aqui, a palavra diz que a própria vontade, inclinação para Deus vem do Espírito Santo. E tu precisas ter na tua mente. Tu precisas ter isso na tua mente. Tu precisas alinhar aquilo que tu sentes com aquilo que tu sabes. Existe essa tensão de eu já fui salvo, mas ainda não. Essa tensão de eu já fui salvo da consequência do pecado, mas eu tenho que lutar contra o poder do pecado para o meu aperfeiçoamento, que a palavra fala tanto. Tu já foste salvo da consequência. Há vida e vida em abundância. E, mano, o Espírito Santo quer preencher todo esse vazio. O Espírito Santo quer preencher o vazio que existe, o vazio existencial. O Espírito Santo quer te dar uma vida plena. O Espírito Santo quer te dar uma vida plena deste lado. Mas tu precisas ter essa convicção de que tu não estás daquele lado. Tu não estás daquele lado. Se o pecado continua a te incomodar, é sinal de que tu estás aqui. Se não te incomoda, é mau sinal. A Bíblia diz: se a luz que achas que há em ti são trevas, com grandes trevas tens em ti. Verdade seja dita. Palavras de Jesus Cristo. Uma das provas de que tu estás deste lado é o Espírito Santo. Então podemos ficar de pé, por favor. Feche os vossos olhos. Onde tu estás? Onde é que tu estás? Eu não sei onde tu estás, mas o que eu sei é que o Espírito Santo, o Senhor nosso Deus, faz todas as coisas novas. Pensa agora, onde tu estás? Se tu estás aqui pela primeira vez, pede ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero-te, Espírito Santo. Fechem os olhos e pergunta para ti mesmo: onde eu estou? Que o Senhor vai te responder neste exato momento.